Olá pessoal, boa tarde! Final de tarde de uma sexta-feira muito especial, uma sexta-feira que a gente vai ter uma conversa sobre finanças com o nosso querido Rommel. Pois é, ficou curioso sobre o tema? Quer saber um pouquinho mais? Chame os amigos, venha todo mundo, já que estamos em casa, de quarentena. Em casa, alguns, outros em isolamento, outros trabalhando, somente os que estão trabalhando com questões primordiais, que estão fora, mas já estão chegando em casa. O horário está todo mundo em casa para conferir hoje a nossa live aqui com o querido Rommel. E aí, vocês estão entrando, daqui a pouco o Rommel chega aqui, tô aguardando ele. Estamos escutando direitinho? Dê um joinha aí se estão escutando direitinho. Ontem a gente teve um pequeno problema justamente com relação a áudio, porque ficou um pouquinho, deu eco, deu retorno do som. Então eu conto aí com vocês para me falarem se tá tudo certo, tá tudo ok. É informação muito boa pra gente deixar passar, então se não tiver ok, a gente conserta para que todo mundo escute direitinho, o que a gente vai começar, né? O que a gente vai conversar com o Rommel que daqui a pouco chega aqui, não chegou ainda não. Mas a gente já estava conversando antes, ele já está a postos. Para a gente ter esse bate-papo sobre finanças aqui nesse espaço que se chama Laços e Fatos. Laços de informação, laços de amizade, laços de conhecimento, né? Esse espaço, para quem não conhece, ele é idealizado dentro da Container Outlet Caeté, que funciona dentro de um container. E então, por isso que se chama Laços e Fatos, porque o container é como se fosse uma grande caixa de presentes, né? E a gente presenteia as pessoas com roupa, a gente apresentei a pessoa com carinho, a gente presenteia a pessoa com informação. Que é coisa mais interessante do que informação, né? Informação que ninguém consegue nos tirar. Então é um presente com um valor agregado altíssimo. E hoje Rommel vai compartilhar conosco um pouco dessas informações que ele tem. Ele que já está no mercado financeiro há quase uma década. Então, tem informação de ponta, informação já testada pra gente, que é mais importante, informação já testada. Deixa eu falar aqui, passar uma mensagenzinha para ele que já entramos. Beleza? Pois é, pessoal, tenho certeza que esse é um tema que gera curiosidade, pelo menos, das pessoas, né? O brasileiro, às vezes, não tem esse hábito de pensar na questão do dinheiro. A gente, em muitos momentos, tem aquela crença limitante de que o dinheiro é algo que é sujo, as pessoas ficam ricas e ficam más, quando na verdade a pessoa já é o que é, independente do dinheiro que ela tem, não é mesmo? Então o que o acesso a um recurso financeiro pode fazer é potencializar. Que a pessoa ficou com um pouquinho mais de dinheiro, que ela ficou má, que ela ficou snob, ela já era assim, infelizmente. Ao mesmo passo que tem muitas pessoas muito boas que quando tem acesso a um recurso financeiro maior, sabem lidar com isso melhor, elas acabam possibilitando coisas muito boas para outras pessoas, né? Fazendo doações, compartilhando algo. Então, é algo que a gente tem que começar a pensar, né?
E nesse momento de crise, por isso que hoje a gente conta com a participação de Rômeu, que daqui a pouco chega. Enquanto o Rômeu não chega, gente, convida os amigos seus aí para participar aqui conosco hoje dessa discussão, que é uma discussão muitíssimo importante. Nós estamos aqui no início, nesse período de pandemia, uma crise econômica chegando e às vezes a gente pega e começa a pensar, nossa, eu precisava ter feito uma gestão melhor do meu dinheiro, uma aplicação melhor do meu dinheiro, eu precisava ter uma reservinha maior e eu não tenho para esse momento, né? Então esse momento ele vem justamente para nos lembrar de que é preciso a gente estar atento a essa questão, sim, não podemos deixar isso passar assim despercebido, não. Tô dando uma olhadinha aqui em quem já entrou. Legal, muito bom ter vocês aqui. Algumas pessoas já colocaram que estão escutando direitinho. Algumas pessoas colocaram que estão escutando direitinho. E o meu telefone tocou agora, não é para trocar agora. Mas é isso. Enquanto o Rômeu não chega, vamos aqui conversando. Dúvida, gostariam de fazer alguma pergunta, né? Podemos já deixar aqui algumas perguntas para o senhor Rômeu responder. Rômeu terminou de entrar. Deixe-me convidá-lo aqui. Rômeu França. Então, Rômeu chegou, gente. Então, daqui a pouquinho ele aparece para vocês. Vamos fazer. Boa tarde, Rômeu, tudo bem? Que Tudo bom? ter aqui. Tudo jóia? Tudo. Como é que tá o som aí, pessoal? Tá ouvindo direitinho? Ou tá dando... O retorno tá ok? Como é que tá para vocês? Dá um joinha aí se tá tudo bom com o som. É importante que a gente esteja atento, importante que a gente esteja ouvindo direitinho, né, Robert? Sim, sim. Aqui tá tudo bem. Eu acho que é a questão do fone também. Ontem eu estava acompanhando aí a live com a Josilene e estava dando um pouquinho de retorno, mas acho que foi por conta do fone. Com o fone fica melhor mesmo. Uhum. Mas hoje, então, tá tranquilo. A gente pode, então, começar esse bate-papo, gente, com o Rômeu. Então, Rômeu, quem não conhece esse rapaz, esse jovem rapaz, ele que é engenheiro e tá há 9 anos já nesse mercado, né, Rômeu? Inclusive, ele já é Isso mesmo. idealizador da RPF Capital. Ele pode depois contar um pouquinho para vocês aí o que é a RPF Capital, né? Uhum. E Rômeu, eu estava aqui, eu vou até ler para não errar, para falar direitinho esse propósito seu, né? Se você propõe uma educação financeira como alternativa para a construção e preservação do patrimônio independente da origem social, né? Interessante que às vezes a pessoa não faz essa gestão porque pensa que tem pouco, quando não tem nada a ver, não é mesmo? Exatamente. Não, exatamente. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, dizer que eu fico muito honrado por poder participar aqui da live com vocês. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Estou. Pronto. Então, de fato, eu acredito nesse viés, né, do investimento como uma alternativa para construção e preservação do patrimônio no longo prazo. E eu vejo isso como uma grande saída, claro que no longo prazo, para a gente minimizar os problemas sociais que existem no nosso país, né? Eu realmente acredito nisso e sei que isso é possível no longo prazo. Legal. E a gente, assim, recentemente a gente tem visto esse interesse do brasileiro por investimento crescendo. O brasileiro não tem muita tradição
em investir, mas ultimamente talvez a difusão de informação, não sei o que tem levado a esse movimento, tem feito o mercado interesse pelo mercado de capitais no Brasil crescer um pouco, né? Em Uhum. sua opinião, a que se deve esse movimento? É bom, veja só, eu comecei a operar, né, de forma regular no mercado financeiro em 2011. Então, eu não peguei a última grande crise que nós tivemos aqui no Brasil e no mundo, né, em 2008, a crise do subprime nos Estados Unidos. Então, eu não vivenciei isso na pele. Mas, como naquela época eu já gostava, já pesquisava e tal, eu comecei basicamente em 2010 a operar no simulador. Em 2011 eu comecei de forma regular, colocando a pele em risco, né? É, e o que acontece? Naquela época, em 2008, tinham cerca de 45 a 50 mil CPFs registrados na Bolsa, na Bovespa na época. Ou seja, de um contingente de 200 milhões de habitantes no Brasil, apenas 45 mil, em torno de 45 mil pessoas investiam na Bolsa, além dos investidores institucionais. Naquela época, se tinha uma taxa, um juros básico do país, que é a taxa Selic, a níveis mais elevados, né? Se tinha aí por volta de 14%, se eu não me engano. Em 2013, por aí também estava bem alta a taxa Selic. E isso era um atrativo para que as pessoas investissem na renda fixa. Quer dizer, você conseguiria tirar ali em torno de 10%, 10 a 15% ao ano, investindo na renda fixa de forma totalmente segura, né? À medida que esses juros vão caindo, hoje a gente está com a taxa de juros em 3,75, se eu não me engano, por cento ao ano. Isso vai forçando as pessoas a buscarem novos tipos de investimento, aqueles investimentos que dão mais retorno, no entanto, você precisa se expor mais ao risco. E eu acredito que esse movimento tenha acontecido principalmente por conta disso e, claro, né, por conta dos influenciadores digitais que estão aí. Na época que eu comecei, em 2011, não tinha muito pouco, né, assim, não tinha muita informação acessível de forma gratuita como se tem hoje, né? Então, hoje está muito mais fácil para quem quiser começar, tem muito mais informação. Qual foi a outra pergunta? Não me lembro. Pois é, e o que é exatamente? Porque às vezes a pessoa fala, investir em mercado financeiro. O que é exatamente investir no mercado financeiro? Então, as pessoas muitas vezes confundem. A gente tem basicamente dois tipos de padrões de comportamento de investimento, eu diria assim. Primeiro, que é o mais básico de todos, que é o investimento, certo? Um segundo padrão de comportamento, que é o padrão do especulador, que muitas vezes as pessoas confundem. Ah, eu vou começar a mexer na bolsa, vou comprar e vender aqui, vou ganhar tal na oscilação, e está achando que está investindo. Na verdade, esse camarada está especulando, o que não é ruim também. Diga-se de passagem que é muito bacana a existência dos especuladores nos mercados, porque são eles que garantem a liquidez. Quando eu quero vender, eu vou ter a certeza de que eu vou encontrar alguém para comprar. E quando eu quero comprar, eu vou ter a certeza de que eu vou encontrar alguém para vender. Ou seja, os especuladores têm um papel fundamental nos mercados. Já o investidor, ele tem um pensamento de longo prazo. Então, se você pensa, não, eu quero investir no mercado financeiro, então você vai pensar, bom, eu vou aportar recursos em boas empresas, em bons ativos, e não vou querer vender. Eu quero estar junto desse projeto. A ideia basicamente é essa. Vamos imaginar aí uma grande geradora de energia. A gente sabe que energia elétrica é eu diria, uma commodity que a gente imagina que vai existir por um longo tempo. Então, o investidor ele pensa assim, bom, daqui a 30 anos, qual a perspectiva de retorno dessa empresa? Então, eu vou aportar um dinheiro aqui e não vou resgatar, eu quero estar junto desse projeto. A ideia basicamente é essa. Já o especulador, ele quer
ganhar nas oscilações, tanto na alta quanto na baixa do mercado. Inclusive, muitas pessoas acham erroneamente que o mercado, você só ganha dinheiro com o mercado em alta. A gente está vivendo um momento de crise agora, com a recessão à beira, né, do caminho aí, embora muitos acreditem que já estamos na recessão, mas eu vejo algumas teorias de que nós vamos entrar ainda na recessão. Enfim, são questões aí econômicas, eu não sou economista, então eu nem vou entrar nesse mérito, mas resumindo a história, a gente pode ganhar tanto na alta do mercado quanto na baixa. Então, esse movimento que está acontecendo agora é muito interessante, porque a gente pode, inclusive, ganhar muito dinheiro com a queda do mercado. Existem algumas estruturas para isso, entendeu? É bem interessante o mercado. Interessante porque exige também muito estudo, análise de cenários, não é algo assim também que você faz intuitivamente, não, né? Bom, eu diria que para executar as operações, a gente precisa basicamente das 4 operações básicas que a gente aprende na escola, né? Não precisa entrar muito a fundo. Se você quiser, claro, você pode se aprofundar, pode estudar mais. Eu, inclusive, deixei um livro aqui. Eu comecei a dar uma estudada nesse livro aqui, ó. Não sei se está conseguindo ler aí. Ficou invertido, então. Ficou invertido. Bom, demonstrações contábeis. Quer dizer, o pessoal da área de contabilidade conhece muito bem. Como eu sou um leigo, eu preciso estudar para poder eu mesmo tomar as minhas decisões. Mas alguém que não tenha interesse em estudar pode recorrer aos assessores de investimento. Todas as corretoras têm assessores de investimento que vão justamente suprir essa lacuna da falta do conhecimento do investidor. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: o mercado está aí, o mercado é para todo mundo, mas para isso precisa buscar orientação, buscar conhecimento. E me diz uma coisa, quais tipos de investimento que existem? Bom, o brasileiro, ele majoritariamente não conhece muitos tipos de investimento. Basicamente a poupança, mais recentemente o Tesouro Direto, mas hoje em dia, para você ter uma ideia, com esses influenciadores digitais, é bastante interessante que eles contribuíram para aumentar significativamente o número de pessoas, o número de investidores na bolsa, né, na renda variável. Quer dizer, a gente saiu de um cenário de basicamente 50 mil pessoas em 2008 para quase 2 milhões de pessoas em 2020, nessa a crise atual, né? Isso não chega a representar 0,5% da nossa população. Ou seja, é muito baixo, muito baixo. Então, existem vários tipos de investimento. O que a gente já conhece é basicamente a renda fixa, que aí você tem poupança, você tem o tesouro, você tem as letras de crédito imobiliária, do agronegócio, de câmbio, você tem a renda variável, você tem ações, você tem moedas, dólar, por exemplo, você tem o próprio índice da bolsa, o Ibovespa, né? Que hoje a nossa bolsa se chama B3. Você tem diversas classes de ativos, de instrumentos financeiros, entendeu? Então, na verdade, isso é uma infinidade, tem muita coisa mesmo. Você pode utilizar estruturas, tipo operações estruturadas, inclusive para proteger o seu patrimônio, entendeu? Então, sem querer adentrar muito na parte técnica, o que eu digo assim, que tem bastante tipo de instrumento financeiro que o investidor ele pode se utilizar para poder ir construindo seu patrimônio. Né? No caminho, você terminou de colocar aí fundos de investimento, o pessoal está participando, gente. Romeu, mas o brasileiro, você já antecipou, o brasileiro majoritariamente, no máximo, investe em poupança. Aí a pessoa está aqui acompanhando a nossa live e decide:
Ah, eu quero investir. O que você sugere? Por onde começar para essa pessoa que ainda não sabe muito desse mercado? Porque você terminou de falar aí que são muitas opções, né? E quando tem muita opção para a gente que está chegando assim leigo, fica mais difícil. O que você sugere? Um caminho que a pessoa pode seguir? Bom, o caminho que eu vejo como mais natural, mas exige um pouco mais de tempo, é estudar, né? Buscar orientação, estudar. É, o primeiro passo, para quem não tem muita informação, é buscar se cadastrar nas corretoras. Existem várias corretoras. Eu não recomendaria corretoras de bancos, que normalmente são as mais caras. Existem diversas corretoras bacanas, com preço mais acessível para as corretárias. E o primeiro passo é esse, é se cadastrar, entrar em contato com um assessor, e o assessor vai orientar. Invista nisso aqui, invista naquilo outro, com base no seu perfil. Assim que você se cadastra em uma corretora, você obrigatoriamente tem que preencher um formulário que é o seu perfil de investidor. E aí o assessor de investimentos ele vai direcionar os investimentos de acordo com o seu perfil. Esse seria o caminho, digamos assim, mais fácil para quem não tem muito conhecimento. Mas o que eu sugiro realmente, talvez porque esse é o meu viés, né, é a pessoa buscar, estudar, ver as alternativas que existem dentro do mercado. Assumir, né, essa responsabilidade, não delegar para o outro decidir. Até porque quando ele delega, ele paga por isso, né? Exato, exatamente. Na verdade, assim, as corretoras disponibilizam os assessores de investimento e, digamos assim, já está incluso no pacote, digamos assim. Ele não vai pagar a mais pelaquela orientação. Mas eu acredito muito que cabe a nós mesmos nos preocuparmos com o nosso dinheiro, né? Então, eu acho que é válido assim, o estudo, é bem interessante, para que você não fique na mão do assessor, entendeu? Não quer dizer que o assessor vai te passar a perna e nada, não é isso. Mas é que você possa tomar suas próprias decisões. Existe um matemático, ele está bastante famoso até no mercado financeiro, provavelmente alguns de vocês conhecem, que é o Nassim Taleb. Ele desenvolveu várias teorias, inclusive uma das que estão bem em voga atualmente, que é o skin in the game, né, a pele em risco, além dos conceitos de antifragilidade. Então, eu sugiro realmente que quem quer começar a investir, seja já, logo, porque nós estamos em um momento muito interessante. Tivemos aí basicamente 50% de queda da nossa bolsa. Foi uma das bolsas que mais caiu no mundo até então. Para você ter uma ideia, a bolsa americana caiu, se eu não me engano, em torno de quase 30%, entre 20% e 30%. A nossa bolsa caiu 50%, mais ou menos. Então, assim, a gente está vivendo um momento interessante para quem quer entrar no mercado, né? Que vai pegar já um ponto de entrada que os preços estão bem baixos. Está previsto aqui a gente falar isso sobre investimento no tempo de crise e a Josilene está ali, ó, pedindo para você falar sobre isso. Afinal de contas, a gente deve investir nesse período de crise. Você já começou a entrar nesse assunto? Vamos lá. Então, eu acredito realmente que a gente está vivendo um momento interessante. Não quer dizer aqui que os preços não possam cair. E eu acredito, inclusive, que caia um pouco mais. Mas isso é plenamente normal. A gente está vivendo um momento de turbulência, mas que no futuro isso vai passar. Só trazer mais um pensamento desse Nassim Taleb, que ele, como é um matemático, né, ele traz um conceito bastante interessante que é o da simetria, né? Então, se você olhar, por exemplo, o mercado de ouro, sei lá, 1000 anos atrás, já existiam negócios realizados com ouro, certo? Hoje, se continua sendo realizados negócios com ouro.
Então, você imagina, 1000 anos atrás, já existiam esses negócios, hoje existe. Então, provavelmente, daqui a 1000 anos, o ouro ainda vai ser uma commodity bem valorizada, entendeu? Então, ele traz esses conceitos. Outro exemplo, se você considerar que há 200 anos os restaurantes, as pessoas sentavam nas mesas para realizar as refeições, hoje continua da mesma forma, provavelmente daqui a 200 anos os restaurantes continuarão da mesma forma. Claro que com as nuances dos avanços tecnológicos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse camarada, ele traz esses conceitos, e isso é muito interessante porque não é que você vai prever o futuro, ninguém tem esse poder, mas você tem como estimar com uma, digamos assim, taxa razoável de acerto, certo? Então, assim, inclusive esse camarada, ele, desde o ano passado, e alguns outros economistas que eu acompanho, já vinham sinalizando que vinha uma grande crise e tal, entendeu? Porque eles analisam indicadores. Então, os indicadores são as ferramentas que eles utilizam para estimar o que vai acontecer nos mercados no futuro. Entende? Então, isso. Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, eu estou aqui ouvindo você e também prestando atenção aqui nos comentários. A Cláudia colocou aqui, bastante ponderado, senhor Romeu. Quando a gente vê esse burburinho, principalmente muitas pessoas com uma visão muito catastrófica desse momento, às vezes tem esse pensamento imediatista de incerteza do que vai acontecer, mas quando você fala nesse tipo de investimento, é um investimento a longo prazo. Sim, sim. Agora, essas pessoas que são os especuladores, que estão ali querendo ganhar um pouquinho hoje, que fica aqui e acolá no dia, aí para esse momento já podem ter perdas grandes. Ou não? Na verdade, quem opera de forma especulativa vai ter sempre oportunidade no mercado, sempre. Se o mercado está em alta, se o mercado está em baixo, se o mercado está de lado, sempre tem oportunidade. Mas para isso, você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Para quem quer começar, eu sugiro não adotar esse padrão de comportamento, que na maioria dos casos é o que acontece. E, inclusive eu, quando comecei, eu tinha esse pensamento, não, vou operar aqui, comprar, vender e tal, conseguir. Mas eu acabei perdendo mais do que eu ganhei naquela época. E depois que eu mudei o meu setup, né, o meu conjunto de estratégias comportamentais no investimento, passou a funcionar, passou a dar certo. Entende? Tinha essa perguntinha aqui que a Liana estava perguntando, o investimento que você sugere. Todo mundo quer saber. Nesse momento, eu sugiro você preservar seu caixa, ter investimentos em renda fixa, embora com taxas de retorno um pouco baixas, mas eu também sugiro você se expor um pouco na renda variável, comprar um pouco de ações de boas empresas para longo prazo, e comprando. Não precisa chegar, pegar seu caixa todo e vou comprar, jogar tudo agora. Não é isso. Você compra um pouquinho. Tem algumas estratégias aí que eu vejo o pessoal comentar, que é você fazer um balanceamento de carteira. Tem gente que faz 25% em caixa, 25% em ações do Brasil, 25% em exposição internacional, 25% em fundos de investimento imobiliário. Então, tem várias estratégias. Na verdade, eu estou trazendo uma estratégia que eu utilizo atualmente, entendeu? Mas não quer dizer que é a correta, né? Eu acho que cada investidor tem que encontrar o seu setup, né? Tem que encontrar a forma que melhor atende aos seus anseios, ao seu padrão comportamental, entendeu? O importante é a estratégia que dá certo. O importante é isso aí. Pois é. E se fala assim, eu não tenho grana, vou começar a fazer uma gestão melhor dos meus recursos aí e consigo economizar, sei lá, R$ 50 no mês. Eu consigo investir esse valor? Consegue. Você tem
Hoje, por exemplo, Tesouro Selic, na verdade, a partir de por volta de R$ 100, o Tesouro Selic, pelo menos em uma das corretoras que eu utilizo. Mas você tem Tesouro IPCA, que é atrelado aos juros, que você consegue investir com valor um pouco menor. Você tem também as ações, tem ação que custa R$ 3, tem ação que custa 10, entendeu? No mercado fracionário você pode comprar uma ação se você quiser. O mercado padrão, você tem que comprar 100 ações. Então, por exemplo, uma ação de R$ 10, você já não conseguiria comprar 100 ações com R$ 100, né? Mas você poderia comprar no mercado fracionário. Daí a importância de você buscar corretoras mais baratas, porque a cada operação você vai pagar uma corretagem. Tem corretoras, inclusive, com custo zero hoje, né? Custo zero, com corretagem zero, que eles ganham de outras formas, né? Então, o que eu recomendaria seria a renda fixa, né? Se você não tiver ainda muita segurança. A renda variável seria comprar ações de boas empresas, empresas sólidas. Fundos de investimento imobiliário também são bons. Aí você pode pegar as informações com o seu assessor. Qual o melhor fundo imobiliário no momento? Aí o assessor vai te orientar. Entendeu? Exatamente. Ouvir, né? Não é fazendo assim da sua conta em risco nesse momento que está começando, não. Resume para a gente aí um pouquinho, eu sei que você já foi falando pausadamente em alguns momentos das boas práticas para quem pensa em investir e quer organizar a sua reserva. Quais são as boas práticas que ele deve adotar? Bom, eu acredito que a primeira grande lição é você tem que ter caixa. Você não pode investir todo o seu dinheiro, porque se você precisar resgatar esse dinheiro, você pode ter que resgatar no prejuízo. Então, isso não é uma boa prática. Uma boa prática, que eu entendo, obviamente, a minha forma de pensar não é a única correta ou até mesmo errada, mas é o que tem dado certo para mim, é você fazer o seguinte: você tem que, de fato, fazer um balanceamento de sua carteira. Você tem que ter caixa para emergência, você tem que ter investimentos um pouco mais seguros, que seria renda fixa, tesouro direto, por exemplo, é até melhor do que poupança. Você tem alguns CDBs de instituições privadas que remuneram bem também. Enfim, na renda variável, a gente está vivendo um momento interessante agora, que é uma queda de 50% no nosso índice, ou seja, qualquer momento que você entre comprando agora, no longo prazo, isso daí vai reverter, desde que seja boa empresa. É aquela história do Taleb. Se você olhar para trás, se você pega o Banco do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos. Quer dizer, quantas crises o Banco do Brasil já superou, né? Mesmo sabendo que é um banco estatal, mas você tem outras empresas também, Klabin, por exemplo, tem mais de 100 anos. Então, quantas crises essas empresas já passaram, estão aí firme, ou seja, não vai ser essa crise agora que vai derrubá-los, né? Então, a ideia é você buscar investir em boas empresas, com esse viés do longo prazo, e manter a proteção do seu capital. Existe esse camarada, eu sugiro realmente, quem tiver interesse no assunto, ler os livros dele, que é o Nassim Nicholas Taleb, que ele traz essas ferramentas, esses conceitos bem interessantes, inclusive de antifragilidade. Por exemplo, se você está comprado aqui e de repente cai 50%, como aconteceu agora recentemente. Se você tivesse internalizado o conceito da antifragilidade, muito provavelmente você teria preservado o seu patrimônio, o seu capital, porque você estaria ganhando também com o caos. Ele traz esse conceito, é muito interessante. Ou seja,
Quanto mais caos, quanto mais incerteza, maior vai ser o retorno de sua operação. Existe uma operação específica para isso, entendeu? Ou seja, se você consegue proteger o seu capital numa queda, entendeu? Do Importante. valor do ativo. Ou seja, tem ferramentas, agora, claro, basta que você precise estudar, se dedicar. Ou então confiar em alguém que, é, que possa te orientar. Romeu, só fazer uma pausazinha aqui. Silmara está perguntando de que se trata a live. Silmara, nós estamos recebendo hoje o Romeu França, que está falando sobre investimentos, dando uma luz para a gente que não atua nesse setor ainda. E também vi que tem diversas pessoas aqui que entraram que já atuam. Sobre finanças, como é que você pode investir, se o momento está adequado para investir ou não. Um assunto que é pouco falado, principalmente no Brasil, mas que é muito importante da gente começar a discutir sobre esse tema e principalmente se qualificar para também não cair de paraquedas nesse mercado que está crescendo, né? Falar, eu vou me tornar um investidor e aí depois acaba perdendo suas reservas e fala mal. Então, é importante a gente estar se qualificando. Roma, eu tenho outra pergunta aqui. Calianta está perguntando: quem já tem investimento em renda variável, melhor não mexer agora, né? Ela perguntou, mas já deu uma afirmada. Com certeza. Eu diria o seguinte: se você não saiu na operação logo no início, não vale a pena sair agora, com esse prejuízo todo. Se os ativos que você está comprado são bons ativos, né? Então, eu acredito e eu penso dessa forma que vale a pena manter na carteira. Mantê-los na carteira. Porque, como eu falei, né? O conceito da assimetria. Se você olha para trás e vê que esses ativos, essas empresas, passaram por várias crises, então há uma probabilidade, aí a gente está trabalhando de forma estocástica, há uma probabilidade dessas empresas passarem por essa crise e se reconstruírem, digamos assim, entende? Então eu não sairia de uma operação com um prejuízo todo desse. Tem gente Acho que eu que não respondi. prejuízo nesse momento. Uhum. Sim, sim. Inclusive, Então, é um mercado que exige sangue frio, você se conter e pensar a longo prazo. Bom, para quem tem mais interesse, eu sugiro ler realmente sobre esses grandes investidores, né? Nós temos aí oráculos aí do investimento. O Warren Buffett, da nossa atualidade, é tido como o maior investidor de todos os tempos, pelo menos para a nossa atualidade, digamos assim. Tem outros também, inclusive tem brasileiro no meio, Luiz Bazzi. O cara começou nos anos 60, começou a investir nos anos 60, o cara foi engraxate, aí começou a trabalhar na bolsa naquela época, começou a se interessar, a estudar, foi investindo pouco, e aí chegou, hoje ele tem um patrimônio mais de 2 bilhões de reais, né? Só investindo na bolsa. Né? Então, assim, a gente tem que se espelhar nesses camaradas aí. São oráculos, né? Eles venceram o tempo, né? É o skin in the game mesmo, skin in the game. Venceram o tempo, entende? Então, o que eu proponho é isso, que as pessoas se interessem mais por esse mercado. Nós temos menos de 0,5% da população investindo na Bolsa brasileira. É muito pouco. Se você pegar, por exemplo, a Bolsa Americana, tem mais de 50% da população. Mais de 150 milhões de pessoas que lá investem na Bolsa, porque os juros hoje lá está quase zero, os juros de referência do país. Né? Ou seja, são essas pessoas, esses investidores que fomentam o desenvolvimento através de financiamento das empresas, entendeu? Que vão gerar empregos. Ou seja, eu de fato acredito nisso. Né? Fazer a economia rodar, girar, né? Positivo.
E às vezes a pessoa fica assim, ai, mas eu não tenho reserva para isso. É, eu acompanho a Natália Arcuri, inclusive, provavelmente algumas pessoas conhecem por causa do Me Poupe, que foi para a Band, né? Estava tendo um reality a respeito disso. Ela trabalha com. Gente, esqueci o nome do fungo que ela trabalha, que ela propaga. Mas ela fala uma coisa bem interessante, das pessoas buscarem nas coisas que ela faz algo a mais que ela pode estar tendo uma renda extra, né? Então eu trabalho fora, eu sou jornalista, aí eu sei fotografar, eu posso vender algo de fotografia e ganho uma renda extra. Eu sou trabalho numa empresa, mas eu sei fazer cupcake que todo mundo adora. Eu sei fazer o brigadeiro o melhor que todas as minhas amigas pedem. Às vezes as pessoas têm medo, acham que é pouco, né? Fazer algo extra, ou então acham que já ganham o suficiente. Não sei como é que funciona muito esse pensamento. Ou então acha que, nossa, fulano é usurado porque está fazendo isso tudo, está querendo ganhar dinheiro, mas não é pensando só em si, pensando também na sociedade, porque você contribuindo com a geração de renda, você contribui com o bem-estar de todo mundo, né? Eu acho. Com Minha certeza, com opinião a certeza. respeito disso. É. E, Romeu, já estamos aqui há quase 40 minutos falando, né? Tem alguma consideração a mais que você gostaria de fazer para o pessoal? Bom, eu faço um convite, né? Porque de fato são muito poucos brasileiros que investem, né, no mercado financeiro, no mercado de capitais. E eu realmente acredito nisso. Eu sou um entusiasta da área. Foi tanto que eu desenvolvi esse projeto da RPF Capital com esse viés de fomentar essa área, né, através de treinamentos e tal, né. E, de fato, eu acho que a gente ficar refém, digamos assim, da poupança, é a gente viver muito aquém do que a gente pode chegar, né? De fato, é algo que eu acredito, que o mercado financeiro, feito de forma coerente, você precisa ter, basicamente, controle de gasto, né? Todo mundo que é assalariado tem a sensação de que você trabalha para gerar riqueza para alguém, né? Então, por que que você, se você não fosse, digamos assim, produtivo para o seu patrão, não gerasse mais valor para o seu patrão, ele não te contrataria, porque as empresas querem reduzir custos. Então, por que que a gente não aplica isso na nossa vida? Então, temos que reduzir custos na nossa vida, viver sem extravagância, né? Claro, todo mundo quer ter conforto e tal, né? Mas acho que a gente tem que saber o que é essencial na vida. A gente tem que buscar maximizar a nossa receita. Como você falou, Jane, você pode desenvolver algum projeto com algo que você gosta e tornar isso, o seu hobby, em um negócio que gere alguma receita para você. E você tem que saber investir melhor, né? Você coloca, sei lá, você passa 30 anos trabalhando, consegue colocar esse capital aí na poupança e você vai ter uma remuneração muito pequena. Não estou desdenhando da poupança. Eu acho que também é bacana, tem a sua funcionalidade. Mas para você maximizar, não tem outra saída. Você precisa se articular. E também essa questão, né, de que quanto mais brasileiros entrarem no mercado, eu acredito que melhor vai ser a nossa sociedade, né? A gente vai estar vivendo, digamos assim, de fato no skin in the game, né? Você coloca o seu dinheiro ali, você opera em risco, né? Claro que você tem que buscar conhecimento, né? Isso é bem razoável de se pensar, né? Ó, a Caliandra colocou ali que ela é servidora pública, consultora Mary Kay e maquiadora. Então a gente tem algumas pessoas, alguns colegas que apareceram por aqui que eu também sei que são multitarefas, né? Estão aí empenhados nas suas atividades, né? Eu também sou multitarefa.
Eu também, eu exerço minha função, né? Eu sou engenheiro, minha fonte de renda principal vem dessa atividade, mas por eu gostar do mercado financeiro, eu desenvolvi esse projeto em paralelo, né, que pode vir a gerar renda também, por que não, entendeu? Então, eu acredito que todos nós podemos fazer isso, sabe? E quando você faz isso, o seu negócio cresce, você gera empregos, isso aí para o país também é bem bacana, né? Bem interessante. Com certeza. E, Romeu, se o pessoal gostou do seu conteúdo, isso plantou a sementinha na cabeça de muitas pessoas, eu tenho certeza. E a pessoa quiser saber mais detalhes, entender, pegar direitinho o nome dos livros, do livro que você, do autor que você citou, alguma dica de leitura, como é que a pessoa faz? Pode ir lá no seu Instagram e deixar uma mensagenzinha no direct? Pode sim. Manda uma mensagem lá no direct que eu respondo, é, falo os livros que eu tenho lido. Isso aí a gente vai trocando informação, isso é bem bacana. A gente vai crescendo É, junto. Nanda está pedindo aqui para você falar um pouquinho mais sobre a RPF. Bom, a RPF Capital foi um projeto que eu desenvolvi com base nesse gosto, né, que eu tenho pelo mercado financeiro. E no ano passado eu realizei um treinamento inicial aqui na cidade e foi bem bacana, e isso daí foi tomando umas proporções e cada vez mais vontade de estudar mais e desenvolver. Atualmente eu estou trabalhando um pouco na plataforma, desenvolvendo uma plataforma online para que no futuro venha a apresentar alguns cursos e assim contribuir, né, com o fomento, né, desses assuntos para o nosso país. Né, cursos acessíveis, né, eu acredito nisso. Né? E é interessante que tem muita gente também que cai de paraquedas, acha isso bonitinho e começa a oferecer os cursos na internet. Se você pesquisar lá, aparece um monte, né? Mas o Uhum. bom é quando a gente faz um curso com uma pessoa que a gente conhece, que tem a trajetória já, tem o histórico aí que valida isso, né? Então, pessoal, quem tiver afim de conhecer um pouco mais, entre em contato com o Romeu. O Instagram é Romeu França, Romeu com dois M's. Romeu com dois M's e França sem o cedilha, Romeu Franca. Tudo junto, sem ponto. Legal. Romeu, tá muito boa a conversa, mas daqui a pouco o Instagram nos corta. Derruba. Eu agradeço muito a sua participação aqui. Esse quadro se chama Laços e Fatos. É um quadro que eu fazia dentro da Container, lá na loja Container Outlet Caetité. Já tinha um tempinho que eu não fazia, um quadro de entrevistas, né, e que agora, nesse momento que está todo mundo não, muitas pessoas em casa, a gente resolveu reavivar esse projeto, porque quando a gente leva informação para as pessoas, principalmente no momento que está todo mundo meio desanimado, né? Algo que possa assim despertar a vontade da pessoa fazer algo diferente, tirar um papel, um projeto do papel, como ontem eu conversei com Josi aqui, algumas pessoas e alguns nos acompanharam, tirar do papel e colocar. Então, essa é justamente a ideia, trazer à discussão temas que são relevantes e que podem contribuir de fato, né? Para a gente sair daquele ciclo de ficar só vendo notícia ruim, pensar que as coisas estão catastróficas demais e deixar de planejar e deixar de estudar e deixar de aproveitar esse momento, que é um momento propício também para essas coisas. Então, por isso a ideia de ressurgir com força o Laços e Fatos aqui no canal, na página da Container Caetité. Queria pedir para as pessoas que nos acompanharam sugestões de novos temas que vocês gostariam de ver aqui para a gente discutir aqui. Né? Tenho ideia de trazer alguém para falar de comidinhas, alguém para falar dos desafios de gerir uma casa com as crianças todas dentro da casa nesse período. Então, são temas que estão aqui no dia a dia nosso nesses últimos tempos de uma forma mais forte. Né? Então, quem tiver dica, ou tiver curiosidade, ou tiver vontade de saber mais de um tema, mande aqui uma mensagenzinha para a gente, que a gente
vai fazer o possível para estar discutindo, para estar conversando a respeito disso. Adorei a participação de vocês, perguntas, comentários. Nem sempre dá tempo da gente responder a todas do decorrer da live, mas obrigada. Espero que tenha sido gratificante para vocês, assim como foi para mim. E, mais uma vez, eu queria agradecer também o espaço, né? E parabenizar também pela iniciativa. Tem sido bem interessante, né? Num momento em que boa parte das pessoas estão em casa, muitas delas ficam ociosas, outras ficam vendo basicamente notícias, né, na internet. E um espaço como esse, né, para a gente bater um papo bacana sobre assuntos legais, pelo menos para mim. Então, eu acho que é bem enriquecedor, né? E parabéns mais uma vez e sucesso também, desejar sucesso aí para a Container, CatTe, um espaço bem legal também. Legal, até breve, até a próxima. Até, é um prazer. Igualmente, até breve. Obrigada. Até breve, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, até a próxima. Aguardo contribuições de vocês. Tchau, tchau.